começar. Pessoal, presta atenção comigo, ó. Página 98. Júlia, senta. Introdução ondulatória. Então, a parte de ótica, a gente finaliza lá com a parte de lentes, tá? As doenças do olho, astigmatismo, hipermetropia, enfim, já estudamos. Agora, nós vamos começar a parte de ondulatória. Alguém lembra o que é ondulatória? Que já foi estudado também nos outros anos? O que a ondulatória estuda? O que é uma onda? Para que servem as ondas? Qual que é a aplicação prática? Por que a gente tem que aprender ondulatória? Por que ela é importante na nossa vida? Tudo tem onda. Pode ser que sim. Porque se eu estou falando, o som que sai da minha boca, ele produz uma onda, né? Essa onda que vai transmitir informação que vocês estão escutando. Então, no caso, tudo que você vai fazer vai ter uma onda, né? O que mais? Dá outra aplicação aí de ondas, que vocês lembram. Onde você consegue entender que existe uma onda, além da onda do mar, lógico, né? Estava esperando falar da onda do mar. Mas como assim, vácuo? Tem coisa a ver com vácuo. Aí é luz, também vai falar depois. Mas eu quero a aplicação de como que você sabe o que são ondas. Rádio. Como? Tem uma pontezinha que você faz no instrumento dele, você bate nela e ela... Isso. A ondulatória, ela é responsável pelo quê? Por exemplo, para as TVs emitirem sinal para a gente assistir na televisão, elas emitem ondas eletromagnéticas. Essas ondas chegam até a antena das nossas casas e a gente consegue assistir a televisão. Mesma coisa acontece com o rádio. O rádio é a mesma coisa. A antena da rádio vai emitir ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Tem dois tipos de ondas, nós vamos estudar depois. Mas esse tipo de onda que o rádio, a televisão emite, é uma onda eletromagnética. É como se fosse um sinal, né? A onda é um sinal que você emite e vai ter uma antena que vai fazer a captação desse sinal. E aí você consegue ouvir uma rádio, assistir uma televisão, né? Me dá outro exemplo aí de onda. Wi-Fi. Ele é um sinal. Então, vamos pensar assim, tudo que for passar um sinal vai estar transmitindo uma onda, né? No caso da fibra, agora ela é feita fibra ótica, por cabeamento, né? Não emite sinal. Mas o roteador, quando você está com o celular, o sinal da internet vai para o seu celular através de onda, uma onda eletromagnética. Quando você toca o violão, você está emitindo som. Esse som de quando você toca o violão, ele é uma onda também? Você consegue ouvir ele através do quê? De uma onda também. Então a onda, vamos dizer assim, é o processo que você vai transmitir informação, você vai transmitir energia através de uma onda, tá? Então essa é a definição de onda, ela vai transmitir alguma coisa. Ela pode transmitir energia, ela pode transmitir um sinal, uma informação, entre outras coisas, tá? Pulso de onda. Quando uma gota da torneira mal fechada cai na superfície tranquila da cuba de uma pia cheia de água, observa-se uma perturbação no ponto onde ela caiu. Logo, essa perturbação se propaga em forma de círculos concêntricos em torno da perturbação inicial. Ou seja, quando eu tenho uma torneira, tá? E essa torneira, ela começa a pingar. Vamos supor que essa pia está cheia de água. Quando essa gota ela cai nesse monte de água aqui da pia, o que acontece? Ela vai causar uma perturbação, que ela vai causando o quê? O movimento da água que estava na pia, não é? Daí quando a gota cai, se você for observar, ela vai fazendo o quê? Olhando de cima. Ela vai cair e ela vai fazer o quê? Formar algumas ondinhas, né? Essa gota, ela vai ocasionar ondas, que são esses círculos concêntricos, ou seja, círculos em mesmo formato, né? São círculos, e eles vão tendo os espaçamentos, eles formam uma onda nessa água, né? Então essa gota, a gente fala que ela tem uma perturbação, e ela vai ocasionar o aparecimento das ondas, tá? O que seria então o pulso de uma onda? Seria uma voltinha daquela onda que ela vai dar, certo? Imagina, quando você desenhava lá no prezinho, você não desenhava
a onda do mar assim? Então, isso daqui, ó, é como se fosse um pulso de uma onda, tá? É um pedaço da onda. Se você olhar de cima, você vai ver círculos, tá? Cada pulso de uma onda vai ser um círculo desse aqui. O pulso seria essa voltinha da onda, tá? Então, quando uma gota cai na cuba, ela vai ocasionar uma perturbação naquela água que estava na pia. Daí, ela vai criar vários círculos, que são vários pulsos de onda. Cada círculo que vai se abrindo vai ser um pulso de uma onda. Que, no caso, se você for olhar de lado, vai formar essa voltinha aqui da onda. Se você olhar de cima, você vai ver círculos se abrindo, certo? Todo mundo conseguiu pegar? Se tiver dúvida, faz isso em casa hoje. Chega lá, fica assim, na pia da casa. Assim, ó. Você põe lá o negócio e fica lá olhando. Aí tua mãe vai perguntar, você está bem? O que você está olhando? Não, mãe, estou fazendo um experimento difícil, estou observando a água. Ela vai achar que você tomou alguma coisa que você está fora de si, né? Quem vai ficar observando a água caindo na pia? Mas façam para vocês verem como que funciona essa questão da onda da água, tá? O que é o pulso de uma onda? Continuando, então. Esse pulso da onda aqui, ó, que eu falei para vocês, essas voltinhas que a onda dá, são esses pulsos que transmitem essa informação. Então, por exemplo, quando vou falar assim aqui na rádio de Chapadão, é 97.3, né? A rádio, a frequência da rádio. Isso quer dizer o quê? Depois eu vou explicar melhor o que seria a frequência. Mas a frequência está relacionada aos pulsos da onda, tá? Porque o pulso da onda que vai transmitir a informação. Se a frequência for mais alta, quer dizer que eu vou ter mais pulsos. Se a frequência for baixa, eu vou ter menos pulsos. Entendeu? Pulsos são essas voltinhas aqui. Então, o pulso que é o responsável por levar a informação que eu quero até onde... Por exemplo, a rádio, ela vai emitir a onda, né, essa onda eletromagnética, através desses pulsos, e os pulsos vão levar a informação para a antena da sua casa, para a antena do seu rádio. Tá? Ele que faz esse transporte da energia e da informação. Tá? Outra coisa importante para vocês saberem é o seguinte. Olha esse exemplo da apostila aí na página 99. Aqui na parte do barquinho, ó, olha comigo aqui, esse cantinho aqui de baixo. Observe o barquinho aqui, ó. Então aí vocês estão vendo o pulso de uma onda, certo? Quando essa onda, se o barco está parado, quando você brincava lá em casa, você brincava uma bacia, colocava água ou na piscina. Você comprou um barquinho, você está brincando na piscina, aí você começa a fazer a onda na piscina, né? Então começa a ter vários pulsos da onda. Observa que o barquinho, ele não sai do lugar, né? Lógico, porque quando você brinca na água, vem onda de tudo quanto é lado. Né? Então não vai vir uma onda em só uma direção. Mas se a onda viesse só em uma direção, vocês vão perceber aqui com esse desenho, ó, que o barquinho, ele não sai do lugar. Ele permanece no mesmo lugar. Quem que está se movimentando? O pulso da onda. Ó, perceba que antes, olha aqui, ele estava antes do barquinho. E aí essa onda está se movimentando, esse pulso. Ele vai fazer com que o barco suba no ponto mais alto, né, dessa onda, e depois ele desce. Mas o local que ele estava permanece o mesmo. Tá? No caso, isso aí seria a informação correta. Por que isso não acontece na realidade? Porque quando você está brincando na água, vem onda de tudo quanto é lado. Então vai arrastar esse barquinho para o outro lado. Né? Mas teoricamente acontece isso. Tá? Onda periódica. Eu já fiz isso. A academia agora tem muito aquelas cordas. Você já viu aquelas cordas navais? Que você fica batendo? Aquilo ali queima mais de 1000 calorias numa hora, porque você quase morre fazendo aquilo ali, né? Mas essa corda que você fica batendo na academia, ele também representa a oscilação de uma onda, né? É um trem de ondas. Você vai fazendo assim, cada vez que você bate a corda, ela vai criando um pulso de onda e vai ter vários pulsos, dependendo do comprimento da corda, né? Aquela é uma corda pesada, mas se for uma corda leve, se você ficar batendo, cada batida que você dá vai criar um pulso de uma onda e vai criar um trem de pulsos, né? Ou seja, várias ondas, uma após a outra, né? Então, esse exemplo aí da corda é o que você consegue ver. Olha aqui no desenho da apostila de vocês, ó. Olha aqui o pulso das ondas. Na academia ainda você bate de forma alternada, né? Mas cada vez que você bate, cria um pulso e aí vai ter vários pulsos. Então, é um trem de ondas, tá?
São vários pulsos, um atrás do outro. O que mais? Então, essa parte de introdutória da ondulatória, vocês conseguiram entender? Pessoal de casa, está tudo ok? O que é uma onda? A onda é muito importante, né? Toda forma de comunicação é feita através de ondas. São emitidas ondas para você receber informação, para você se localizar, sinal de internet, torre de telefone. Então, é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. E essas ondas, elas podem ser classificadas de 3 formas. Você pode classificar essas ondas da forma delas, como ela vai se propagar. Você pode falar o tipo da onda, em qual dimensão que ela vai se propagar. E, por último, a natureza dessas ondas. Se ela é uma onda eletromagnética, se ela é uma onda mecânica. Então, você tem 3 classificações de ondas, tá? 3 classificações de onda. Primeiro, eu vou falar sobre a classificação da forma da onda. Eu tenho 2 formas de encontrar uma onda, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu precisar que vocês imaginem. Alguém tem alguma mola aí? Geralmente tem umas meninas que tem umas pulseiras de mola. Vocês já viram aquelas pulseiras de mola? É mais infantil, mas tinha. Alguém tem em casa aquelas pulseiras? Sabe o que eu tô falando, né? Umas coloridas que ficava brincando assim. Alguém tem isso em casa? Ninguém tem? Tá. Onde eu consigo comprar aquilo lá? Na Ieren? Tá. Eu vou comprar aquela pulseira. Sabe aquela pulseira que fica brincando assim? Isso. Ela funciona como se fosse uma onda. Ah, uma pulseira pra mim, uma mola. Você sabe o que é? Eu vou fazer um vídeo para explicar que ela fica certinho para você entender. Você tem? Você teve? É mentira, mentiroso. Tem nada. Enfim, por que eu estou falando dessa pulseira, dessa mola? Para mim, aquilo lá não é uma pulseira, mas é mola. Aquela pulseira você consegue ver exatamente como que é uma mola longitudinal e uma mola transversal. Então, para caracterizar uma onda de acordo com a sua forma, eu tenho 2 tipos de onda. Eu tenho as ondas longitudinais e eu tenho as ondas transversais. O que seria uma onda longitudinal? Imagina, tá? Só quero que vocês imaginem. Imagina aquela molinha colorida lá que vocês ficam brincando assim, tá? Para você ver como é que é uma onda longitudinal, ela seria mais ou menos assim, ó. Quando você estica aquela mola de lado, na parte longitudinal. Então, imagina que eu tenho essa mola aqui na mesa. E eu dou um impulso assim naquela mola, e ela vai fazer como se fosse um dominó, efeito dominó. Eu bato na mola, ela vai dando sequência. Vocês entenderam ou não? Conseguiram imaginar? Pega a mola, coloca na mesa. E você dá um impulso nessa mola. Uma espira vai bater na outra e vai causar um efeito dominó. É como se fosse um ola no estádio. Ola, não é? Lembra da ola? Tipo a ola. Só que vai ser isso da mola. Você vai dar um impulso na mola, e ela vai fazer um ola dentro da mola. Esse tipo de onda que vai ser criado por essa mola é uma onda longitudinal. Ela vai ser no eixo X da mola. Tá? Então ela vai fazer um ola dentro da mola no sentido longitudinal. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Se eu desse um impulso nessa mola, ela ia fazendo efeito dominó, sabe? E ela vai andando. Eu vou fazer o vídeo para mostrar para vocês. Eu esqueci de comprar essa bendita pulseira. Mola, sei lá, que é isso. Mas se você der um impulso, ela vai formar tipo um efeito dominó. E você vai ver como é que é o comportamento de uma onda longitudinal. Uma onda transversal é essa onda aqui, ó. Que a gente está acostumado mais a utilizar. Então, essa daqui é a representação de uma onda longitudinal. E essa daqui é uma onda transversal. Aí eu te pergunto, a onda eletromagnética, que é emitida pelo rádio, vocês acham que ela é longitudinal ou transversal? Essa onda emitida pelo rádio ou pela TV. E por quê? A onda emitida pela TV ou pelo rádio,
Você acha que é longitudinal ou transversal? Transversal. É transversal. Por que é transversal? Alguém sabe me falar? Não. Lembra lá quando a gente foi aprender ótica, nós assistimos o espectro eletromagnético? Lembra? Esse aqui, ó. O espectro eletromagnético. Aqui vocês vão ver, ó, raio-x, radiação infravermelha. Olha que tipo de onda que faz que leva a luz, que leva o sinal da TV, o que leva o sinal do rádio. Então eu tenho que tipo de onda que é essa daqui? Uma onda transversal, tá? Então essa onda que é transmitida pelas antenas de TV de rádio, ela é uma onda transversal, certo? Lembra sempre do espectro eletromagnético, que é esse aqui das cores, lembra? Tem o raio gama, aí tem ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho, aí tem aquela parte que é visível, da parte da luz, lembra? Aí tem raio ultravioleta, raio-x e o raio gama, certo? Então a onda que é emitida por micro-ondas, a onda que é emitida por rádio, raio-x, são todas ondas transversais, tá? Esse de acordo com a sua fórmula transversal. Aqui achei um desenho bom, ó. Vira a apostila na página 100. Esse exemplo que eu estou falando aqui dessa onda, da longitudinal, olha o que eu estou falando para vocês, a mola aqui, ó. Olha o desenho. Tá vendo que quando ele bate na mola, o desenho fica mais próximo? E ela vai percorrendo todo o caminho como se fosse um ola, tá? Esse é o perfil de uma onda longitudinal. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Oi? A outra é a longitudinal, é a onda. É um exemplo de uma onda longitudinal. Aí, beleza. Então você pode usar da forma como quer ser transmitida, longitudinal, transversal. E agora, a natureza das ondas. É uma outra. E nós temos as ondas eletromagnéticas. Então, ó, eu tenho várias classificações para um tipo de onda. Então, eu posso caracterizar ela, classificar, de acordo com a forma e de acordo com a natureza. O que seria uma onda mecânica? Então, vamos pegar aqui para ler junto. Envolve as leis de Newton. Uma onda mecânica longitudinal. Ou transversal é dita mecânica, quando ela é governada pelas leis de Newton, propagando-se apenas em meios materiais, de modo a fazer vibrar os pontos desses meios, em razão de sua elasticidade e inércia. Consequentemente, a onda mecânica não pode propagar-se no vácuo. São exemplos de ondas mecânicas: as ondas do mar, o som, as ondas sísmicas, terremotos, ou as ondas em uma corda, ou até o mesmo ola em um estádio. Olha que interessante, a onda mecânica, ela não se propaga no vácuo, mas a eletromagnética se propaga. Eu te pergunto, por que a onda, me dá um exemplo, por que a onda eletromagnética propaga no vácuo? Tem a ver com o espectro eletromagnético que eu falei agora há pouco, da parte de ótica. Eu não falei que a luz, ela é uma onda eletromagnética? A luz se propaga no vácuo? Se propaga, não propaga? Então, as ondas eletromagnéticas, todas elas se propagam no vácuo. Lembra sempre da luz. A luz é uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas todas também se propagam no vácuo. Já as mecânicas, não, tá? A mecânica, ela precisa de um meio para acontecer. Por exemplo, o violão. O violão emite um som, certo? Através da vibração daquele material, é emitida uma onda mecânica que vai levar o som até o seu ouvido, tá? Então, como ele falou, o terremoto também é uma onda mecânica. Ele precisa da terra, da placa tectônica para poder ocasionar essa onda, certo? A onda do mar, a onda de um rio, por exemplo, ela precisa de um meio para se propagar, né? Ela precisa de um meio material.
Já a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, no ar, em qualquer lugar ela vai se propagar. Tá? Essa é a diferença. Então, exemplo de onda mecânica. Nós temos a onda do mar, o som, os terremotos. Tá? Esses aqui são exemplos de ondas mecânicas. E agora as ondas eletromagnéticas? Ela não precisa de um meio material para propagar, porque ela vai se propagar no vácuo. Então, sempre quando você tiver essa dúvida, qual dos dois tipos de ondas que vão se propagar no vácuo? Lembra sempre que a luz é uma onda eletromagnética e a luz ela se propaga no vácuo. Então, automaticamente todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Ela não precisa de um meio material para ela acontecer, para ela ocorrer, certo? Então, são exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio e televisão, que eu falei para vocês, o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, os raios-x, gama e cósmico. Onda eletromagnética, se você quiser exemplos de utilização dela, olha aqui, ó, no espectro magnético. Olha sempre aqui, ó. Então, quais são os exemplos de ondas eletromagnéticas? Raio-x, onda de rádio, TV, micro-ondas, radiação vermelha, infravermelha, a luz, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Vou colocar aqui, ó, ver espectro eletromagnético. Todos aqueles exemplos do espectro eletromagnético são ondas eletromagnéticas. Certo? Alguma dúvida? Tá tranquilo? O pessoal de casa também está conseguindo entender? Sim, professor. Ótimo. Obrigado, Caio. A Isabela, você foi substituído pela Isabela. A Isabela foi substituída por você, na verdade. Obrigado. Oi. Sim, o som vai ser sempre uma onda mecânica. O som é uma onda mecânica longitudinal. Tá? As ondas mecânicas geralmente são longitudinais e as eletromagnéticas são ondas transversais. Tá? Ó, aqui uma informação. Ó. Grifa essa parte aqui na apostila. Ó. Na página 101, pega o marca-texto, isso aqui é importante. Ó. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais e podem propagar-se em meios materiais. Também. Não é só mecânica. A onda eletromagnética ela se propaga em vários locais. No entanto, se você colocar um roteador, por exemplo, dentro de uma sala, se fechar, a onda vai chegar no seu celular, não vai? O sinal de internet vai chegar no seu celular. Então ela não se propaga só no vácuo. A onda eletromagnética se propaga também no meio dos meios materiais, tá? Beleza. Dimensão. Então a última classificação das ondas é enquanto à dimensão dessa onda. Então, como eu disse, eu tenho 3 classificações para as ondas. Eu tenho a classificação de acordo com a forma que ela vai se propagar, se é longitudinal ou transversal, que tipo de onda, qual é a natureza dessa onda, mecânica e eletromagnética, e quanto à dimensão. Quais são as classificações da dimensão das ondas? Eu tenho ondas unidimensionais, tenho ondas bidimensionais, tridimensionais. Certo? Como que funciona, então, essa outra classificação das ondas? Vamos lá, acompanhe comigo na apostila. As ondas unidimensionais são ondas que só se propagam apenas em uma direção. Onda longitudinal, propaga-se uma mola. Onda transversal, propaga-se uma corda. Lembra sempre desses 2 exemplos. Ou seja, quando você bate a corda, ela vai se propagar só numa direção, certo? Beleza? A onda mecânica, do som, por exemplo, ela vai propagar só numa direção, beleza? Ondas bidimensionais são ondas que se propagam somente em 2 dimensões, ou seja, em um plano.
Ondas na superfície do mar, por exemplo. Representa-se essa onda mediante uma linha cheia, como crista, e uma linha tracejada, como vale. Muitos autores omitem a linha tracejada, deixando um espaço em branco como vale. Então, por exemplo, ó, o que é a crista e um vale de uma onda? Alguém lembra? A crista e o vale de uma onda. Exato. Então, essa parte mais alta aqui é a crista da onda. E essa parte mais baixa aqui é o vale de uma onda. Tá? A Isabela acertou. Quando ela anda no bidimensional, essa onda, vamos imaginar a onda do mar. Como ele falou, pensa, tem que pensar. A onda, ela vai ser transversal, então ela vai andar numa direção, ela vai subir essa onda, e ela também vai andar no eixo horizontal. Imagina a onda do mar. Então ela vai andar o quê? Nas duas direções. Se você olhar a onda, lembra que eu falei do caso da gota? O primeiro exemplo que eu dei? Eu tenho uma torneira, essa torneira começa a pingar. Aquela gota, quando você olha de cima assim na pia, ó, a pia está aqui embaixo, eu olho de cima. Se eu olhar de cima para baixo, eu vou formar as ondas, né? Se você for imaginar de uma forma 3D, essa onda vai ser assim, né? Ó. Essa linha cheia é como se fosse o vale. E a linha tracejada, desculpa, a linha cheia é como se fosse a crista. E a linha tracejada é como se fosse o vale. Então essa gota caiu. O que acontece? Ela vai subir, certo? Aí aqui ela vai descer. Sobe e desce. Se você olhar lá de planta baixa, de cima para baixo, você vai ver isso, tá? Então, quando você olha de cima para baixo, você vai ter essa visão. Onde a linha cheia é a crista e a linha tracejada é o vale. Então, se eu fosse ver como é que ficaria, seria assim, ó. A onda sobe, desce, assim vai. Tá? Então, imagina a gota caindo, ela fazendo esse movimento dessa onda. Então, esse exemplo é um exemplo de uma onda bidimensional. Ela vai estar nas duas direções, tá? Por quê? No momento que ela vai subir aqui, ela tem onda vertical. No momento que ela anda para o lado, ela está na horizontal. Então, eu vou ter a onda nas duas direções. Entenderam? Conseguiram pegar o raciocínio da onda? E, por último, a onda tridimensional. Há uma outra forma também, ó, pode ser uma onda reta. Tá? Mas mesmo esquema. O tracejado é o vale e a linha cheia é a crista. Então seria isso aqui também, ó. É o mesmo princípio. Só que você pode representar a onda de forma circular ou a onda reta também. São duas representações. Mas o tracejado, a linha cheia é a mesma coisa. Representam a mesma coisa. E a onda tridimensional. As ondas tridimensionais propagam-se em 3 dimensões, em forma esférica, cobrindo todo o espaço ao redor da fonte, como o som emitido por uma pessoa. Né? Quando o som vai, por exemplo, ele não vai ir reto para o seu ouvido. Meu som ele vai andar por todas as direções, de uma forma que ele vai chegar no seu ouvido. Né? Então ele vai, o som é o exemplo de uma onda de 3 dimensões diferentes. Tá? X, Y e Z. Ok, tá aí, pessoal? Tá. Quanto tempo falta bater o sinal? Hã? Não sei também. Eu sei, mas não tô lembrado. 5 minutos? Então tá. Eu vou acabar a explicação e a gente faz exercício na próxima aula, que tem mais tempo. Por último, desse modo para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a equação fundamental da ondulatória. Qual que é a equação fundamental da ondulatória? Tá. Equação fundamental da ondulatória. Isso aqui vocês vão ver muito em exercício, vão ter que usar muito essa equação. Tá? O que significa? A velocidade da onda, a velocidade com que essa onda vai se propagar, ela é igual ao lambda. O que é o lambda? Comprimento da onda. E o F? O que é o F? O que vocês acham que é o F? Frequência da onda. Muito bem. Então, a velocidade da onda
é igual ao comprimento dessa onda vezes a frequência dessa onda. Aí eu te pergunto, tá, mas qual que é o comprimento de uma onda? Como é que eu sei qual que é o comprimento de uma onda? E como que eu sei qual que é a frequência dessa onda? Então, para isso, vocês vão ter que saber algumas informações importantes sobre ondas. Vamos desenhar uma onda aqui. Eu já falei para vocês que o ponto mais alto é a crista da onda, certo? E o ponto mais baixo é o vale da onda. Essa distância que vai do meio da onda, porque vocês percebem o seguinte, essa onda, ó, aqui ela inverte, né? Ó, ela começa, ela descer, depois ela sobe. Aqui ela continua subindo, depois começa a descer. Percebam que onde está passando aqui o eixo X é o meio da onda, concorda comigo? Se eu fosse continuar aqui, ó, então aqui onde eu passei essa reta, que é o meu eixo X, é o meio da onda, tá? A distância do meio da onda até a crista, ou a distância do meio até o vale, eu chamo de amplitude de onda. Certo? Essa é a amplitude, que é do meio da onda até a crista ou do meio até o vale, tá? E o comprimento da onda? Como é que é o comprimento da onda? O comprimento ele vai de crista a crista ou ele vai de vale a vale. Você pega bem na ponta do vale ou no ponto da crista. Esse é o comprimento da onda. Oi? Depende. Se a frequência for igual, sim. Tá? Geralmente, depende. Se a frequência for constante, vai ser sempre igual ao comprimento. Se a frequência for diferente, vou falar agora sobre a frequência, aí pode mudar esse comprimento de onda, tá? Mas o que você tem que saber, o comprimento da onda, ele vai de crista a crista ou de vale a vale, tá? Vai de vale a vale ou de crista a crista. Esse é o comprimento da onda, que é o lambda, tá? Olha o lambda aqui. E agora, a frequência. Eu vou desenhar duas ondas aqui para vocês, ó. Vou desenhar aqui. Tenho duas ondas. Qual dessas ondas tem uma maior frequência? Por quê? Exatamente. Uma onda que tem mais frequência é aquela onda que tem mais oscilação. Certo? A que tem menos oscilação tem uma frequência menor, uma frequência mais baixa. Mas então, como é que eu calculo o que é a frequência? A frequência é igual ao quê? O número de oscilações pelo intervalo de tempo. Isso é frequência. Ou seja, quanto mais oscilações você tiver, maior vai ser aquela frequência. Qual que é a unidade de frequência? Hertz. Quem falou? Muito bom. Aí. Certo? Então, por que a frequência de uma rádio fala assim? Ah, a frequência da Rádio Cultura aqui é 90, sei lá quantos hertz. Ele sempre fala, o hertz é frequência, é quanta... Por quê? Cada rádio tem uma frequência. Então, se eu quiser conectar na Rádio Cultura, eu vou ter que pôr na frequência da Rádio Cultura. Se eu mudar a frequência, ela vai pegar o sinal de outra rádio ou de outra televisão. Então, por isso que a frequência é importante, porque você vai pegar exatamente como se fosse o canal correto, tá? Transmissões via satélite também funcionam dessa mesma forma, pela frequência das ondas que são emitidas pelo emissor. Não? Não, tem que ter, porque eles vão emitir o som. Mas eu não sei onde está a antena deles, mas tem que ter antena. Ah, não. Você está falando da Futura. Ah, tá. É que a Futura é a rádio convencional, que tem antena e vai mandar um som. A Futura não tem mesmo. Porque ela é a rádio online, né? Aí ela não tem antena mesmo. É, lá,
Oi? O quê? Tudo, qualquer onda, porque a antena da rádio vai emitir essa onda, uma certa frequência. Então a frequência daquela antena, daquele rádio, daquela TV, vai emitir uma onda com essa certa frequência. Então, se for essas rádios, TVs convencionais, ela vai ter o número da frequência. E aí, para você conseguir pegar esse sinal dessa onda que está vindo, você vai ter que ligar lá na frequência dessa rádio. Tá? Pessoal de casa, entendeu? Entendemos, professor. Certo? Bom, acho que vai bater o sinal agora, certo? Vou liberar vocês. Ó, os exercícios desse módulo, eu expliquei o módulo inteiro. Isso, eles são bem fáceis, tá? Módulo 16, páginas 362 e 363. Ó, são 3 exercícios bem fáceis, tá? Mas vai ajudar vocês a entenderem o conteúdo. Combinado? Quem vir na escola não precisa anexar do que é mágico. Aí na sexta-feira, no finalzinho da aula, eu vou listar essas atividades da apostila por semana. O pessoal do que é mágico, que está em casa, continua postando no que é mágico. Combinado? Beleza. Professor, manda uma foto aí da lousa, por favor. Deu para vocês verem aqui a lousa? Manda uma foto lá para nós. Beleza. Então tá bom, gente. Tchau para vocês, até quinta-feira.